Bora lá. Lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune sistêmica que vai atingir também o tecido conjuntivo. Por isso que ela é conhecida como o protótipo das colagenoses. A epidemiologia da doença é uma doença que vai atingir prioritariamente mulheres, sendo uma proporção de 9 mulheres para um homem, e vai ser mulheres de idade fértil, então entre 15 a 45 anos. E uma curiosidade também é que ela vai atingir prioritariamente também mulheres negras. Ela vai ter uma prevalência de 3 a 4 vezes mulheres negras do que mulheres brancas. E quando a gente vai olhar a etiologia da doença, a gente sabe que ela é uma doença não para quem quer, mas para quem pode. Então, para que ela possa vir a ocorrer, para que ela possa se desencadear, ela precisa do conjunto de fatores genéticos e fatores ambientais. Que fatores são esses? Os fatores genéticos são os autoanticorpos, que vão ser vários, então pode ser o fator antinuclear, e entre os mais específicos da doença vai ter o anti-DNA e o anti-SM. Mas também pode ter vários outros, como o anti-Rho, anti-LA, anticorpos antifosfolipídios e por aí vai. E entre os fatores ambientais, para que ela possa vir a se desenvolver, o principal fator ambiental que a gente tem vai ser a exposição à luz solar. Então a gente tem que essa exposição a raios ultravioletas, elas vão desencadear em 70% dos pacientes lúpicos a atividade da doença, porque a gente sabe que o lúpus ela é uma doença que ela é caracterizada por ter momentos de remissão e momentos de atividade, de exacerbação. E é justamente essa exposição à luz solar que vai desencadear isso. Mas além da luz solar, vai ter vários outros fatores também, como o estrogênio, que é um hormônio feminino, né? Que vai ser bem engraçado, né? Vai ser bem característico da doença, porque quando a gente vai olhar a epidemiologia, ela vai atingir prioritariamente mulheres em idade fértil. Então a gente vê a importância do estrogênio nisso. Outros fatores ambientais que podem vir a desenvolver a doença são o tabagismo, medicamentos, né? Porque a gente sabe que vai ter também o lúpus fármaco-induzido. E também infecções, então pessoas que já tiveram infecção prévia por vírus Epstein-Barr, eles também vão ser predispostos a desencadear a atividade lúpica. Muita coisa. Quando a gente for olhar as manifestações clínicas da doença, lúpus é uma doença que pode ter um mundo, então ela tem muitas manifestações clínicas. Entre os sintomas constitucionais, que são os sintomas básicos que o paciente pode sentir, a gente vai ter febre, fadiga, perda ponderal, mal-estar e por aí vai. E entre as lesões de pele, a gente vai ter um subtipo, que vão ser lesões de pele específicas e lesões de pele não específicas. Por quê? Porque entre as específicas, ela tem também subcategorias. Então, a gente vai ter o lúpus agudo, o lúpus subagudo, o lúpus crônico e por aí vai. E cada uma dessas categorias tem as suas próprias manifestações clínicas. Cada uma vai ter sua própria manifestação clínica. E a gente vai ter também as lesões de peles não específicas, que a gente vai ter como, por exemplo, a alopécia, discoide, vai ter vasculite, livedo reticular, fenômeno de Raynaud, lúpus bulhoso e úlceras mucosas. Entre as específicas que eu não falei, a mais famosa vai ser a aguda, tendo como manifestação clínica mais presente o Hashimoto's, que vão ser a borboleta que fica aqui no rosto. Entre as manifestações articulares, a mais comum vai ser a poliartralgia e a mialgia, né? A gente vai ter também que, diferentemente da artrite reumatoide, a artrite lúpica ela não vai ter erosões articulares. Então a gente consegue fazer esse diagnóstico diferencial também. Isso vai ser caracterizado como a artropatia de Charcot. Entre as manifestações renais, a gente vai ter a nefrite lúpica. Nas pulmonares, a gente pode apresentar pleurite, derrame pleural, pneumonite também. Nas cardíacas, o paciente ele pode apresentar pericardite, miocardite e também endocardite de Liebman-Sachs. E entre as manifestações gastrointestinais, o paciente pode apresentar peritonite e pancreatite. E como que a gente faz o diagnóstico dessa doença? Para que a gente possa fazer o diagnóstico da doença, o paciente ele precisa apresentar o FAM positivo, tendo títulos altos. Então, ele tem que ter maior ou igual de 1/80.
E, além disso, ele precisa também fazer pelo menos um critério clínico e somar no total, entre os critérios clínicos e imunológicos, igual ou maior que 10 pontos. Entre as categorias clínicas que esse paciente pode apresentar, ele pode apresentar várias, que são os sintomas constitucionais, que eu falei, os sintomas de pele, articulares, renais, pulmonares, cardíacos e por aí vai. E também tem os critérios imunológicos, né, que é o FAM positivo, o anti-DNA, o anti-SM, tem lá certinho na tabela dos diagnósticos para a gente ver como é que faz fechar o diagnóstico, né. E entre o tratamento da doença, a gente pode usar hidroxicloroquina, principalmente para reduzir os sintomas de pele, mas também a gente pode usar anti-inflamatórios não esteroidais, corticoides, que os corticoides vão ser a pedra angular do tratamento da doença, mas também a gente pode usar belimumab e também citotóxicos, como ciclofosfamida e por aí vai.